Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que oferecemos curso na área de formação em manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para manutenção em outras áreas e nichos de mercado, né? Então pessoal, hoje na parte 3, referente ao osciloscópio analógico, a gente vai concluir o conteúdo de osciloscópio analógico e nós vamos entender mais um pouquinho a respeito das funcionalidades e do processo de leitura para que nossa medida seja completa e que nós não percamos nenhum tipo de sinal ou nenhum tipo de característica do sinal para que nós possamos utilizar o osciloscópio de maneira total. Então, a gente viu lá na parte 2 que nós descrevemos em detalhes a base de medida, que é a base da amplitude vertical, o volts por divisão, e também a base do tempo por divisão, que é a base da leitura horizontal. Nós demos ali um exemplo completo de como é que se mede, Então, a gente mostrou que isso é como que se faz a leitura de forma interpretada, e essa medida é chamada de medida manual. Agora nós vamos ver algumas funcionalidades que vão fazer com que a gente possa usar essas duas escalas básicas de modo a podermos ajustar a nossa medida conforme a nossa necessidade. A primeira delas é que nós temos aqui representado no osciloscópio, são as guias que vão para cada um dos canais, canal A e canal B, são as guias que vão ter a seleção do tipo de forma de onda que eu quero medir. Então, eu tenho aqui no canal A e também no canal B, eu tenho a seleção da forma de onda AC, eu tenho uma posição ali que é a posição de GND, e eu tenho a posição DC. Então, a maioria das medidas que o osciloscópio vai realizar, ela é feita na posição DC. Quando eu coloco a minha seleção em GND, eu coloco o traço do osciloscópio aterrado. É como se eu não estivesse medindo nada. É como posicionar o ponto da ponta de prova no terra. Eu vou anular qualquer sinal que vai, a princípio, entrar no osciloscópio. Então, o GND é geralmente a posição onde a gente seleciona para a gente poder fazer o ajuste de foco, para a gente poder fazer o ajuste do traço, para a gente poder fazer o ajuste do osciloscópio sem nenhum sinal ainda entrando nas suas placas horizontais ou verticais. Então, o GND é para você colocar, por exemplo, a tua linha, aquela linha de sinal que fica ali passando na frente da tela, para você posicionar ela no centro, bem no meio ali das divisões. Então, é onde a gente coloca para ser uma referência de ajuste. Então, o GND é para isso que serve. Não mede nada e serve para você fazer aqueles ajustes preliminares que a gente explicou lá na parte 2. A parte DC é onde a gente, a princípio, pode medir qualquer sinal. A gente pode medir tanto sinais AC e a gente pode medir também sinais DC. E então, por que nós temos o ponto, nestas três seleções, por que nós temos o ponto AC se o DC já mede AC? Isso é uma coisa para se pensar. É porque o DC ele vai medir tudo, mas o AC ele vai ter uma característica que nós vamos ver à frente que vai ser interessante para alguns determinados casos. Então, a princípio, a medida que nós vamos utilizar e a escala que nós vamos selecionar é a escala DC. Na escala DC, a gente vai medir também sinais AC. Porém, na escala AC, vai ter algumas implicações que nós vamos falar de forma individual um pouquinho à frente. Uma vez que nós entendemos que nós temos três posições para cada uma das entradas, AC, GND e DC, nós temos também aqui, conforme a setinha em amarelo, nós temos também a seleção de como é que os canais vão fazer a medida. Então eu posso selecionar somente o canal A, eu posso selecionar a posição dual, que é o canal A e o canal B simultaneamente, ou seja, vou ler com dois canais ao mesmo tempo. Eu posso selecionar a posição ADD, ou seja, essa posição ela vai fazer uma soma entre a forma de onda do canal A e a forma de onda do canal B. E eu posso selecionar somente o canal B. Então,
resumidamente, posso selecionar os dois canais individualmente, posso selecionar os dois canais simultaneamente e posso selecionar a soma dos dois canais. Resumidamente, é isso que essa chave faz. Mudando então, pessoal, para um outro painel, para a gente poder não ficar preso no painel, mas para a gente conseguir identificar essas funções num painel diferente, nós temos aqui, ó, amplificado as posições AC, DC e GND para o canal A e para o canal B na parte inferior do desenho, selecionado em vermelho. Então, você vê lá, naquele desenho inicial, você tinha um seletor e você ia descendo a chave, né? Que é esses dois selecionados em vermelho. Já neste osciloscópio, já vem de uma forma diferente. Você tem dois push buttons, né? Botões de apertar e desapertar, em que você seleciona AC, DC e GND. Então, como é que funciona nesse osciloscópio aqui? Se você apertar, é AC. Se você deixar desapertado, o botão da direita é DC. E se você apertar o GND, ele vai anular o AC e DC e vai ficar valendo o GND. Então, é aquilo que a gente sempre tem repetidamente colocado. Você tem que identificar a função. Em um osciloscópio é de um jeito, no outro osciloscópio é de uma outra forma, mas a função está presente, tanto em um como em outro. Por isso nós não nos prendemos à questão de um painel específico. Nós temos explicado isso para você, só salientando mais uma vez. Aqui em cima, pessoal, eu frisei aqui em marrom, a gente tem alguns controles que vão fazer o papel dessa setinha amarela aqui, ó. Aqui a gente tinha A dual, AD e B, né? Uma chave que ia descendo. Neste osciloscópio aqui, ó, a gente já tem de uma outra forma. Olha como é que aparece. Aparece aqui, ó, do lado esquerdo, aparece vezes 5 mag. E do extremo direito tem um outro vezes 5 mag. O que é isso? Isso aí é nada mais, nada menos do que dar magnitude no sinal. Ou seja, eu vou fazer a medida normal ou eu vou amplificar essa medida 5 vezes. Mag de magnitude. Então eu vou aumentar, eu vou amplificar a leitura para que eu possa ter um sinal amplificado. Então, esse 5 vezes mag está presente tanto para o canal A como para o canal B. Então, o extremo esquerdo e o extremo direito é o 5 vezes mag. Aí, da esquerda para a direita, após o 5 vezes mag, nós temos assim, CH1, CH2, ou seja, canal 1 e canal 2. Se você colocar os dois desapertados, ou seja, se você não apertar nem CH1 nem CH2, ele vai fazer um ADD. Tá vendo embaixo aqui, ó? Tem um botão grande, um botão um pouquinho maior do que o que está em cima, né? Dizendo que se ele não for apertado, nem o CH1 nem o CH2, significa que ele vai fazer o quê? Um ADD, ou seja, ele vai somar as duas formas de onda. Se eu apertar CH1, ele vai usar CH1 para medir, ele vai mostrar CH1 na tela. Se eu apertar CH2, ele vai mostrar CH2. E se eu apertar os dois, ele vai fazer um dual, que é o que está aqui na parte de cima, né? O botãozinho mais baixo ali, um desenho, um silk screen, mostrando que se eu apertar os dois, ele vai mostrar na tela tanto a forma de onda que vem do CH1, como a forma de onda que vem do CH2. Então, isso eu creio que não tem muita dificuldade. O interessante é que é diferente, né? A maneira de selecionar também é diferente. Então, a função está presente, mas de uma outra forma. Aí, do lado de CH1 e CH2, indo para a direita, a gente tem a opção Chope e Alt. Isso aqui é uma opção que você não precisa se preocupar, porque é uma forma que o osciloscópio tem de demonstrar o sinal na tela. Quando ele está lendo, por exemplo, o sinal dual, que ele está lendo os dois sinais, né, CH1 e CH2, então ele só tem duas placas para controlar um único canal internamente. Então ele vai ter que multiplexar, ou seja, ele vai ter que misturar alternadamente os dois sinais para mostrar na tela como se os dois estivessem sendo colocados na tela de forma simultânea. E como é que ele faz isso? Ele alterna, uma hora ele mostra um, outra hora ele mostra outro. Uma hora ele mostra um, outra hora ele mostra outro. E ele faz isso tão rápido que para aquele técnico que está medindo, dá uma impressão que os dois estão aparecendo ao mesmo tempo. E o Chope e o Alt é uma função que seleciona a forma como essa alternância vai acontecer. Então é uma função que, a princípio, para a maioria dos casos, a gente não tem que se preocupar. No Chope, por exemplo, ele espera desenhar a primeira onda completamente na tela para depois começar a segunda. E aí ele desenha a segunda inteira
E aí ele muda de novo para a primeira. E no Alt, ele vai alternar. Ele desenha, por exemplo, uma divisão com o primeiro sinal, a outra divisão ele desenha com o outro sinal. Então é só uma forma que o osciloscópio tem de fazer a demonstração simultânea dos sinais. Mas a princípio nós não precisamos se preocupar muito com esse tipo de recurso. Aí depois nós temos do lado aqui, nós temos CH2, inverte e normal. Então isso é uma opção que permite com que a gente possa inverter, né, um sinal, no caso colocado em CH2. Então eu posso ler ele da forma como ele vem, ou eu posso pegar e fazer uma leitura inversa. Por exemplo, se a senoide teria naquele semiciclo o semiciclo positivo, se eu apertar inverte, aonde é positivo ele vai ler como negativo. Para que isso? Para que eu possa comparar com a onda, por exemplo, de CH1. Então é uma forma de inverter o sinal propositalmente para que haja uma comparação entre dois sinais simultâneos. Então, a princípio, é simples. Você vai apertar e ele vai inverter o sinal. Se a forma de onda está positiva, ela vai ficar negativa. Se ela está negativa, ela vai se tornar positiva. Então, esses tipos de funções são as funções que muitas das vezes complicam alguns técnicos, né? Porque eles veem lá chope, alt. Isso aí, pessoal, você tem que muitas das vezes consultar também o manual, tá? Quando a gente for falar de osciloscópio digital, a gente vai dar uma prévia, vamos fazer uma demonstração prática, mas também vamos orientar vocês a fazer busca por manual. Por quê? Porque com certeza nos equipamentos mais novos eles estão incluindo funções. Então aqui a gente passa a base, aqui a gente passa o esqueleto, né, o que é fundamental, e aquela função que é específica daquele modelo, aí você vai ter que consultar. Então essa é a nossa ideia. Uma outra coisa agora que nós queremos destacar é aquela função, né? Quando eu seleciono aqui na entrada, eu seleciono o modo AC. A gente falou que iríamos explicar, né, em detalhes por que a entrada AC existe se o DC já mede AC. Então, a gente colocou um gráfico aqui, ó, que tem 3 formas de onda. Então, eu tenho a forma de onda número 1, a forma de onda número 2, que é uma senoide, né, a partir de um ponto central, e a forma de onda número 3, que é uma senoide que está somada a um componente DC. Então imagine que eu queira medir o valor só da senoide, eu quero ignorar o componente DC. Eu não quero que o componente DC seja lido. É para esse tipo de onda que existe a entrada AC. Porque se eu colocar no DC, ele vai medir AC, mas ele vai medir DC também. Se eu colocar no AC, ele vai ignorar esta parte da onda que é componente DC, aqui na onda 3, e eu vou ler a onda 3 de forma semelhante como ela vai se parecer na hora de eu ler, como se ela fosse a onda 2. Por quê? Porque ele vai rejeitar a componente DC e ele vai ler somente a componente AC. É por isso que nós temos na entrada ali a seleção também de leitura somente em AC. Isso é importante em alguns casos, tá? Por exemplo, um ripple de uma fonte. Em alguns tipos de circuito, a gente pode necessitar desse tipo de leitura. Embora aqui a maioria das medidas em DC a gente já consiga realizar. Então, agora, pessoal, vamos falar de um outro recurso muito interessante, que é o que vai também ajudar a gente a fazer uma medida de maneira completa, que é o recurso da posição. Então, eu tenho aqui no meu painel um osciloscópio que tem a posição vertical, que tem uma setinha no sentido vertical para cima e para baixo, e do lado direito eu tenho a posição, o ajuste de posição, com a setinha agora na horizontal. Para que serve esse tipo de ajuste? Bom, esse tipo de ajuste ele serve para que você possa deslocar a onda na tela. Então, vamos ver em outro painel o mesmo tipo de recurso. Olha aqui. Nós temos aqui, nesse outro osciloscópio, nós temos lá o position, né? Está ali, determinado ali em vermelho, e nós temos 2 ajustes verticais. 2 ajustes de posição na vertical. Para quê? Cada ajuste desse está trabalhando em cima de um canal, né? Então, aí não tem muita novidade. E, no nosso lado direito, nós temos um ajuste só de posição na horizontal. Então, aqui, nós podemos também identificar esta função. Exemplificando a atuação dessa função, vamos dizer que eu estou medindo este tipo de onda aqui, ó. Uma onda que está sobreposta à outra, né? Então, imagine que eu tenha
duas ondas que estão entrando lá, eu estou medindo na forma dual, o canal A e o canal B estão trabalhando juntos, estão aparecendo simultaneamente na tela, só que uma onda está por cima da outra. E, num determinado momento, eu posso querer ler da seguinte maneira, como este outro gráfico nos demonstra. Eu posso querer ler, por exemplo, uma onda, eu vou deslocar ela para cima, né, que é essa onda de maior frequência aqui, na parte superior, e a onda de menor frequência eu vou deslocar ela para baixo. Então eu estou fazendo o ajuste de posição, tá vendo? Eu estou mudando ela de posição na tela, não estou mudando nenhum parâmetro dela, só estou escolhendo o local da tela onde eu quero que ela apareça. Então é uma forma de eu deixar as ondas separadas, não vou deixar uma sobrescrita sobre a outra, vou separar e vou colocar uma onda num ponto e uma outra onda num outro determinado ponto que me interesse. Esse ajuste também de posição, ele também pode ser aplicado na horizontal. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher se eu quero, por exemplo, puxar essa onda mais para a direita. Então eu vou pegar uma leitura que está, por exemplo, anterior ou posterior. Então eu posso ajustar tanto na vertical como na horizontal. Quando eu faço o ajuste horizontal, pode ser, por exemplo, que eu queira colocar a senoide batendo aqui bem na parte onde ela começa o semiciclo positivo. Eu quero que ela pare, por exemplo, no início de uma divisão. Então, para mim, colocar o início, né, do semiciclo positivo, bem onde ela começa o semiciclo positivo, ali no início da divisão, é aí que eu faço o ajuste horizontal de posição. Então, ajuste vertical faz a onda subir ou descer na tela, e ajuste horizontal faz a onda ir para frente ou ir para trás na tela. Então, isso é interessante, né? Quando você quer, por exemplo, fixar aquela forma de onda dentro de um determinado espaço ali das divisões que lhe interessa, você quer tirar um determinado valor ali, então você posiciona ela aonde melhor você pode fazer a medida. Um outro recurso interessante, pessoal, e muito importante, é o recurso do sinal de trigger. O sinal de trigger é o sinal de gatilho. Lembra do exemplo do corredor? Nós temos o corredor, é o sinal elétrico, e nós temos o observador, que é a medida da escala de tempo, a medida horizontal. E a medida horizontal, nós falamos que para que ela consiga fazer a leitura do sinal, ela tem que, o corredor, né, ele está correndo numa velocidade x, e o observador ele tem que correr na mesma velocidade para que ele possa estar sempre, vamos dizer assim, em paralelo, né, com o sinal, para que ele possa estar sempre conseguindo ler o sinal. Aí nós temos esse sinal de trigger. O que seria esse sinal de trigger? O sinal de trigger é quando a gente vai colocar um determinado valor ali na medida horizontal e o sinal está, por exemplo, se deslocando numa velocidade ligeiramente maior. Vou dar um exemplo aqui só para a gente clarear. O sinal se desloca, só para você entender o conceito, ele se desloca a 100. Vamos dizer que seja a 100 microsegundos. E o meu leitor, o meu observador, que seria o meu sinal horizontal, né, das placas ali, que eu estudo, da rampa, está se deslocando a 99 microsegundos. Então, eu estou me deslocando numa velocidade maior, porque o meu período é menor. Vamos dizer então que agora eu se desloque num período maior, eu me desloco a 102 microsegundos. Então, em relação ao sinal, eu estou correndo um pouquinho mais devagar. E o que isso tem a ver? Se você colocar um sinal que se desloca um pouquinho mais rápido que você, ou um sinal que se desloca um pouquinho mais devagar do que você, com o passar do tempo, você vai se deslocar em relação ao sinal de maneira que você vai se adiantar em relação ao sinal ou se atrasar em relação ao sinal. É como aquele corredor retardatário que você dá uma volta nele e ele é tão mais lento que você vai dar, chega um determinado período de tempo que você chega a dar outra volta nele. Ele está correndo a mesma corrida que você, só que por você ser um pouquinho mais rápido que ele, determinado número de voltas que você dá faz com que você complete uma volta sobre ele. E esse efeito não é desejável na medida, por quê? Porque quando a base de tempo não está exatamente calibrada com o sinal, não está exatamente adequada com o sinal, nós vamos ter uma leitura parecida com essa, que dá uma impressão que o sinal ele fica se deslocando na tela.
Então a impressão às vezes que dá é que tem vários sinais. Porque o osciloscópio mede, mas ele mede um sinal e aí ele mede o sinal que fica se deslocando, ele fica se movendo para lá ou para cá, depende se está adiantado ou está atrasado. Então você não consegue fazer uma leitura porque o sinal não fica parado. E por que não fica parado? Porque você não conseguiu ficar numa velocidade ideal para que o sinal fique sempre parado em relação a você que está lendo. Isso é um efeito indesejado, né, de quando o sinal não está perfeitamente alinhado com o seu sinal da rampa. Aí você vai no controle de trigger e você dá aquele ajuste para mais ou para menos para que o sinal se torne assim, ó, para que ele fique de uma leitura perfeita. E aí você consegue trigar o sinal, como o pessoal conhece, né, com esse nome. O sinal trigado é o sinal que, se ele está correndo a 101.7, você faz um ajuste para que a sua rampa se desloque exatamente a 101.7 para que o seu sinal fique estático. Então, a mesma velocidade que o sinal se move é a mesma velocidade que o deslocamento da rampa acontece. Então, o sinal não se move mais na tela. Ele fica parado, ele fica trigado. E é muito importante a gente ver e ajustar o trigger. Por quê? Porque se você não trigar alguns sinais, você não vai nem conseguir ler. Então, o ajuste de trigger é muito importante e é o momento que você ajusta o gatilho, aonde tanto a velocidade como o momento em que ele começa a medir, em que ele começa a varrer ali as placas horizontais para poder acompanhar o sinal e medir. Olhando agora para um painel aqui, para nós identificarmos essas funções de trigger, então aqui na parte inferior eu tenho assim, trigger source, ou seja, a fonte de trigger. Então eu posso escolher em 4 fontes. Eu posso escolher a fonte CH1 para CH1. Posso escolher a fonte CH2. Posso escolher o line. Posso escolher extern. Então o que seria isso? Eu vou escolher uma fonte de trigger para que seja trigado o sinal a partir do sinal que vem de CH1, ou a partir do sinal que vem de CH2, ou a partir do sinal que vem dos 60 Hz da rede, que também é uma frequência estável, ou eu posso escolher, por exemplo, um sinal externo. Eu posso colocar aquele sinal da rampa a partir de um sinal que vem de fora do osciloscópio. Então, aonde isso é aplicado? Isso é aplicado, por exemplo, quando você tem um determinado circuito, que tem uma determinada frequência, e que você já tem um determinado tipo de onda que está exatamente no mesmo valor de frequência daquela onda ali que você, a princípio, vai medir. Então, aí você pode espetar essa onda nesse extern input, que é o que está aqui embaixo, né, do lado esquerdo, e você pode, apertando essa tecla extern, você vai trigar o sinal, ou seja, a sua rampa não vem mais de dentro do osciloscópio. A sua rampa vai partir deste sinal que você vai aplicar aqui na entrada externa. Então, isso é um caso especial, né? Isso era usado, inclusive, por exemplo, em alguns televisores que tinham uma varredura ali no tubo. Hoje não se usa mais, né? Mas, em alguns casos, e hoje também, alguns circuitos, pode ser que, dependendo do tipo de sinal, você tenha um determinado tipo de rampa que já esteja interessante para você fazer a medida. Então, você aplica esse sinal externamente e seleciona a fonte de trigger externa. Você pode selecionar a fonte de trigger nos 60 Hz da rede, como eu falei, e você pode selecionar a fonte de trigger normal, que é o CH1 e CH2, que aí a fonte de trigger CH1 e CH2 é a fonte de trigger do próprio osciloscópio, que é a rampa que a gente explicou. Aí do lado aqui eu tenho o coupling, que seria o acoplamento, né? Para as ondas que são externas, no caso da seleção externa, eu posso fazer um acoplamento DC e um acoplamento AC. E eu posso também selecionar a opção normal e a opção TV. A opção TV era quando ele usava a varredura horizontal e vertical de uma forma especial. Então, a princípio, a gente não vai usar, porque a gente não vai trabalhar, a princípio, com televisores que nem são mais fabricados. Então, era uma condição de se fazer uma leitura ali no televisor, e isso não era uma coisa trivial, era para quem trabalhava com esse tipo de tecnologia. Hoje, creio que não vai ter aplicação para nós. Na parte superior,
a gente tem um comando aqui, ó, que está também ampliado aqui no nosso lado direito, que é o comando de slope. Então eu vou escolher se o meu trigger ele vai começar a fazer a leitura na descida ou na subida da onda. Então o slope serve para isso. Às vezes você pega ele na subida e ele fica se deslocando pouco. Aí você clica na descida e ele pega uma condição melhor de trigger e ele trava a onda. Então às vezes se torna interessante selecionar o slope. Eu posso selecionar a opção alto, que é o trigger feito automaticamente pelo osciloscópio. Essa opção é que a gente vai mais usar, tá? Porque o osciloscópio vai procurar, né, descobrir a frequência do sinal para poder varrer ali a placa horizontal na mesma frequência para que o sinal fique parado. Mas eu posso também querer fazer um trigger manual. Então eu vou selecionar duas opções. Ou eu vou selecionar a opção single ou a opção normal. Se eu optar pela opção normal, eu vou ter que dar para o osciloscópio um nível a partir do qual ele vai trigar. Então esse nível vai ser ajustado nesse botão de level que está aqui. Então, por exemplo, a partir de 3 volts é quando eu começo a fazer a leitura. A partir de 4 volts é quando eu começo a fazer a leitura. Então essa é a opção normal. Eu escolho exatamente o nível de tensão que eu quero que o osciloscópio comece a trigar, comece a fazer a leitura. E a opção single, eu também faço a opção para poder controlar o nível, só que ele faz essa medida uma única vez e ele não muda mais. Então ele pega em 3 volts, passa a trigar a partir dali e você não muda mais a opção de você mudar o valor. Então você deixa no single, ajustou 3 volts, não muda mais, fica ajustado para 3 volts. Se você quiser mudar o valor do level, você vai ter que voltar para o normal. E no caso de se escolher o single, eu escolho o valor que eu quero trigar, eu fixo, né, porque o single é singular, quer dizer, eu escolhi 3 volts, ele começa a trigar a partir de 3 volts e eu não mexo mais. Agora, se eu quiser mexer, eu tenho que dar um reset, que é esse botãozinho que está aqui do lado. Então, o reset vai ser usado na opção single. Na opção normal, eu posso variar o level, eu posso mudar o valor de tensão a partir do qual o osciloscópio começa a trigar. E o mais comum, que é o que todo mundo na prática usa mais, é o alto. Eu vou aqui no botão de level e faço a minha busca pelo trigger, né, pelo nível de tensão, mas o osciloscópio é quem faz o resto. Ele vai procurar uma condição em que ele vai conseguir alcançar esse trigger para que eu possa fazer a medida. Eu sei que parece, pessoal, que é muita informação, é muito conhecimento assim, por isso que eu dividi, né? Dividi em 3 partes aí do modelo analógico, porque parece que é muita informação, mas na verdade é simples. Quando você começa a usar o osciloscópio, nós vamos fazer na prática, tá? Nós vamos fazer, não talvez o trigger. O trigger é uma opção que mais assim vai se diferenciar do analógico para o digital, porque o digital ele já traz essas opções tudo automático, tá? Ele já faz facilitar a nossa medida. Mas a gente vai medir também e nós vamos ver algumas coisas que parece complica, mas na verdade vai ficar bem bacana da gente medir e você se acostuma com a forma de usar e de medir. Então o trigger faz isso. O trigger ele vai ajustar a medida horizontal para posicionar o teu sinal fixo na tela. Ele pode fazer isso automaticamente, no sentido automático, você só ajusta o nível de tensão. Ele pode fazer isso manualmente, que é o normal. Você vai colocar ali, você vai tentar trigar sozinho, né? Não vai contar com nenhuma ajuda do osciloscópio, dos circuitos internos do osciloscópio. E você pode fazer isso no modo single, que é um modo mais ainda específico, onde você trava aquele ajuste que você fez e ele vai ficar a princípio travado, a não ser que você dê um reset. Tudo bem, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade, a gente procurou dividir a aula em 3 partes para isso, para que você possa absorver o conhecimento. Se você tem dúvida, pega a aula e faz aí uma medida com o teu osciloscópio. Eu não sei se você
vai querer adquirir um analógico, né? Mas se você quiser e você tiver interesse em experimentar-se no analógico, aí você tem que comprar um, ou pelo menos pegar um, ter um em mãos para poder experimentar. É muito fácil, pessoal. Na verdade, é como qualquer outro tipo de comando, tá? Só que por ser um tipo de leitura que é um pouco específica da área de eletricidade, as pessoas ficam meio assim. Mas na verdade é como você andar de bicicleta. Depois que você começa, você aprendeu e você não tem mais dificuldade em fazer aquilo. Tudo bem, pessoal? Então, a gente quis resumidamente passar a base. E a base você vai ter que identificar as funções em cada um dos aparelhos ou dos tipos de aparelhos que você possa estar entrando em contato. Porque, como eu mostrei para vocês, de um painel para o outro muda. Então, se eu fosse passar para vocês num osciloscópio só e mudasse, você pegasse um outro osciloscópio, aí você ia ter dificuldade. Então, para não ter dificuldade, a gente focou mais nas funcionalidades e também no procedimento de leitura. Tudo bem, pessoal? Então era isso que a gente queria passar para vocês nessa aula de osciloscópio analógico. Espero que você tenha compreendido e qualquer coisa é só entrar em contato conosco, a gente vai estar pronto para poder te ajudar. Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.